Você sabia que é possível fazer um teste de espermograma caseiro? É um dispositivo que você compra e você, em casa, avalia o espermatozoide. Será que isso é real? Isso funciona? Qual que é a aplicabilidade disso? Tudo isso nós vamos conversar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Se você não está inscrito ou inscrita aqui nesse canal, se inscreva imediatamente porque toda semana tem conteúdo riquíssimo para você. Então é isso, pessoal. Foi interessante que ontem eu atendi um paciente que mora nos Estados Unidos. E ele veio passar uma temporada aqui na nossa região. E aí ele me procurou com o objetivo de eu tratar a fertilidade dele. Ele estava infértil devido ao uso de esteroide e ele mora nos Estados Unidos, já veio iniciando uma TPC. E para confirmar a sua fertilidade, ele comprou um teste na farmácia chamado Sperm Check Fertility. É uma solução para avaliar em casa mesmo a contagem de espermatozoides. Eu já conhecia algumas soluções como essa, mas ele me trouxe em mãos, como a gente não tem acesso, eu nunca peguei em mãos aí esse teste. Eu achei muito interessante e eu falei, poxa, deixa eu gravar um vídeo aí para explicar para o pessoal. Então, o que acontece, pessoal? Nos Estados Unidos, existem testes como esse, que avaliam a quantidade de espermatozoides. A questão é a seguinte: são testes caseiros que qualquer um pode comprar, custa em torno, no caso desse Sperm Check Fertility, custa em torno de $45. É possível também você importar, ok? Existem sites, por exemplo, a Amazon.com, você consegue também importar, obviamente está sujeito a taxas ali, e você consegue avaliar a contagem de espermatozoide. Beleza. Como que ele é realizado? Eu vou até colocar um vídeo aqui para você, para a gente poder conversar melhor. Olha só, como que ele é realizado. Você vai ter uma abstinência mais ou menos entre 2 a 4 dias sem ter relação sexual, nem masturbação. Vai ejacular, né, num copinho. Então ele vem com um dispositivo como se fosse ali um conta-gotas, né, para você extrair um pouco do seu esperma. Então ele vem como se fosse um teste de gravidez. Olha só. Então fez toda a higienização, obviamente. Então colheu todo o material. Vamos lá. Fez a coleta, porque precisa só de algumas gotas, tá? Como se fosse uma seringuinha, o cara colheu. Faz uma homogeneização. Deixa por 2 minutos. E ele pega o dispositivo, coloca algumas gotas no dispositivo. Aí beleza. Espera por 7 minutos aproximadamente. Bom, bem simples o teste. Se der 2 pauzinhos, quer dizer que você tem mais de 20 milhões por ml na contagem espermática. Se der só um, você tem menos de 20 milhões. Ou seja, pode ser 0, pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, pode ser 19 milhões por ml. Então, ele só coloca esse corte em acima de 20 milhões, menos que 20 milhões. Como que ele funciona? No acrossomo, né, que é uma estrutura do espermatozoide, tem uma enzima chamada SP10. Então ele através de uma reação de imunoensaio, ele detecta essa presença dessa proteína. E aí acaba fazendo toda essa verificação. Beleza. É interessante? É interessante. Só que temos que pontuar algumas questões aqui. Primeiro, esse teste, ele avalia somente a contagem. Então ele, como eu falei, ele coloca acima de 20 milhões, menos que 20 milhões. Então, de certa forma, isso pode causar muita frustração na pessoa. De repente, a pessoa está até relativamente normal, está com 18 milhões por ml, por exemplo, e aí vai dar como um teste negativo. Então, isso faz com que as pessoas criem uma ansiedade, desesperam e às vezes nem procura algum médico para resolver essa situação. Então, de certa forma, você precisa estar muito bem ciente dessa questão. Segundo ponto,
Esse teste também, ele avalia somente a contagem. Só que para a gente falar se o cara está fértil, ele está apto a uma gravidez, por exemplo, nós temos que avaliar várias questões. Uma delas é a contagem, quantos espermatozoides estão presentes no sêmen do sujeito. Só que não avalia forma espermática, motilidade, vitalidade, não avalia, por exemplo, volume ejaculatório, porque isso quer dizer também muita coisa. Olha só, às vezes você tá com a sua concentração espermática muito boa. Suponhamos, 30 milhões por ml. Só que imagina se você tá gozando só 1 ml. Então você tem uma probabilidade ali de, de 30 milhões de espermatozoides, obviamente estão sujeitos a terem vitalidade boa ou não, a fecundar um óvulo. Só que existe um outro sujeito que vai ter 30 milhões por ml, só que ejaculando 5 ml, então vai ter 150 milhões de espermatozoides sujeitos à vitalidade, à motilidade específica, à forma específica para fecundar um óvulo. Então, no caso, o volume ejaculatório também é algo que tem que ser avaliado. Então, eu considero que seja um teste interessante. Ele tem um custo alto, obviamente, principalmente para a gente que ganha em real. Ele tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade. O que é a sensibilidade? Ele acerta muito em falar que você é positivo, ou seja, acima de 20 milhões, e ele acerta muito em falar que você é negativo, ou seja, menor que 20 milhões. Então ele tem essa acurácia interessante, só que eu considero como um teste de triagem, para que realmente, a partir desse teste feito, você procure um teste mais específico, que de fato o padrão ouro acaba sendo o espermograma. Que eu tenho vídeos aqui falando de espermograma, como que colhe, como que é a logística de se fazer um espermograma, que de fato você vai lá no laboratório, ejacula lá numa sala específica, ou você pode levar um potinho com seu esperma, que aí sim o próprio laboratório vai fazer uma avaliação mais acurada sobre o seu conteúdo espermático, ok? E também fazer um espermograma é muito mais barato do que se a gente considera esse valor de $45. Então, é um teste interessante, mas nesses quesitos que nós comentamos, beleza? De qualquer forma, espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você. Se você não me segue em todas as redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade. Todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroide, reposição hormonal, tratamentos capilares, tudo isso que eu tenho certeza que te interessa muito. Se você é médico e quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, a respeito de reposição hormonal, eu vou deixar um link aqui tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário dos meus cursos, os meus métodos onde eu te levo do zero ao avançado no tratamento muito assertivo, correto e ético desse paciente que procura o seu consultório. É o que eu sempre falo, você não precisa desrespeitar nenhuma norma do CFM para atender esse paciente e gerar mais saúde para ele. Os links estão aqui abaixo. E se você vem tendo algum problema hormonal, metabólico, tem algum objetivo no seu físico, está tendo algum colateral de esteroide, deseja melhorar a sua fertilidade, né, que é o assunto do vídeo de hoje, eu vou deixar um link aqui também, tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário da nossa consulta online. Hoje, através da telemedicina, que é a modalidade de medicina que mais cresce, nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro através da internet. E esse paciente, após a consulta, ele sai com a sua receita digitalizada, que através de um QR Code, ele consegue toda a sua medicação na farmácia da sua região. Bacana, né? Então os links estão aqui abaixo. Espero ter te ajudado. Grande abraço, fica com Deus e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau.